Olá, professor Gustavo aqui, mais uma oportunidade para estudarmos juntos a lição da Escola Bíblica Dominical, a Revista dos Jovens, do dia 29/10, que vai abordar o tema da lição 5, Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Essa lição, a gente já tem uma boa base da lição anterior, onde juntos falamos, e aprendemos sobre a questão da ciência, do método científico. E hoje você já está bem embasado pela lição anterior, onde podemos perceber os limites que a ciência tem. O quanta coisa a ciência toma como pressuposto, Isso já foi então uma boa base para que hoje a gente possa aprofundar um pouquinho mais e entender algumas coisas. E entender, como falamos na aula anterior, da questão do Charles Darwin. E hoje nós vamos ver como essa ideia dele foi sintetizada. Foi daí que realmente houve a separação, entre ciência e religião, porque antes não existia, Então é uma lição importante para juntos aprendermos a palavra de Deus. Então aí nós temos, o evolucionismo. A teoria evolucionista foi sintetizada pelo naturalista Charles Darwin e afirma que o meio ambiente seleciona os seres mais aptos, mais adeptos, e elimina os seres menos aptos à sobrevivência. Darwin ingressou na faculdade de medicina, onde se interessou por história natural. Em 1831, a amizade de Darwin com cientistas conceituados o leva a participar como naturalista de uma expedição em volta do mundo, promovida pela Marinha Inglesa, com a finalidade de completar dados cartográficos. Durante a viagem que Darwin fez, que dura pelo menos 5 anos, Darwin obtém informações que viriam a fundamentar a teoria da evolução, publicada em 1859 no livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Então essa viagem dele foi que forneceu subsídio para que ele pudesse fazer toda a sua pesquisa. Agora, o grande problema principal para os darwinistas, para aqueles que acreditam no evolucionismo, é explicar a origem da primeira vida. No evolucionismo, nós temos o quê? A microevolução. Sabemos que ela existe, ou seja, que os seres vivos se adaptam a determinado ambiente ou mesmo às reações químicas. Por exemplo, há insetos que, com o passar do tempo, eles passam o quê? A resistir a determinado veneno. Porém, mesmo evoluindo em relação aos outros animais e criando esse tipo de resistência, eles não deixam de ser insetos. Isso é um fato da ciência. A microevolução ela existe. Os animais, os insetos principalmente, depois eles começam a ter mecanismos de defesa que começam o quê? Aquele veneno não consegue mais matar ele, porque ele vai evoluindo nessa questão e não consegue mais, ele cria uma resistência. A microevolução existe. Agora, o problema para os darwinistas é a macroevolução, que é o quê? A crença de que todas as formas de vida desencadearam e descendem, na verdade, de um ancestral comum. A primeira criatura unicelular e que tudo isso aconteceu por meio de um processo natural, destituído de qualquer intervenção inteligente. Deus não foi envolvido, foi um processo completamente cego. Olha, tem que ter muito mais fé do que um cristão para acreditar nisso do que para acreditar no criacionismo. Acreditar na evolução, hoje em dia, é algo obsoleto. O evolucionismo, no começo, ganhou e gozou de crédito, de credibilidade. Porém, com o passar dos tempos, com o passar do conhecimento científico, com o passar das descobertas científicas, ele foi cada vez mais ficando em segundo plano. Então, hoje nós temos com o darwinismo, com o evolucionismo, uma teoria obsoleta. Então, nós vemos que
a macroevolução, é aí que está o problema do darwinista para explicar. E hoje em dia nós temos algo que não falam que é Deus, mas tem uma teoria que ela se chama, design inteligente. A teoria do design inteligente, o que ela é? A teoria do design inteligente é pessoas conceituadas, cientistas, químicos, físicos, que estudaram, que observam o planeta, que estudam o planeta e que chegaram a conclusões, através de dados científicos, de descobertas científicas, que o universo não pode ter surgido do acaso ou do nada. Tem um ser inteligente que planejou e que projetou. Eles podem não falar que é Deus, mas nós sabemos que é Deus. Então essa teoria hoje, a teoria do design inteligente, é uma teoria que está em alta, porque ela é baseada em dados científicos, em descobertas científicas. Na internet tem a Sintonia Fina, o vídeo de 6 minutos e 46 segundos, feito pelo Dr. William Lane Craig, Ele é filósofo e teólogo. Vale a pena você assistir, vale a pena você ver. É um vídeo rico em informações, onde ele mostra como o universo foi finamente ajustado para existir a vida no planeta. Então hoje nós temos a teoria fina, a teoria do design inteligente, ou a teoria da sintonia fina do universo, que aponta para um ser inteligente fora do planeta que planejou isso. E aqui nós vamos ver alguns dados e algumas informações. Baseado nesse vídeo do Dr. William Lane Craig, a gente tem algumas informações. Nós temos no planeta constante antrópica. O que é isso? Quando as leis da natureza são expressas na forma de equações matemáticas, nota-se que aparecem nessas equações certos símbolos que representam quantidades imutáveis, como a força da gravidade, a força eletromagnética e a força subatômica. Essas quantidades imutáveis são chamadas de constantes. Aí nós temos a primeira constante, constante 1. Aqui na Terra, o oxigênio corresponde por 21% da atmosfera. Esse número preciso é uma constante antrópica, que torna possível a vida no planeta. Se o oxigênio estivesse numa concentração de 25%, poderia haver incêndios espontâneos. Se fosse 15%, os seres humanos ficariam sufocados. Então o oxigênio ele fica em 21%. Esse número é um número preciso, que se ele fosse maior, haveria incêndios. E se ele fosse menor, seria impossível a vida no planeta Terra. Nós temos a segunda constante, é o grau de transparência da atmosfera. Se a atmosfera fosse menos transparente, não haveria radiação solar suficiente sobre a superfície da Terra. Se ela fosse mais transparente, nós aqui na Terra seríamos bombardeados com muito mais radiação solar. Além da transparência da atmosfera, a composição da atmosfera com níveis precisos de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e ozônio é por si só uma constante antrópica. Constante antrópica 3, nível de dióxido de carbono. Essa é uma outra constante antrópica. Porque se o nível de CO2 fosse mais alto do que agora, teríamos um desenvolvimento de uma enorme efeito estufa. Todos nós seríamos então queimados. Se o nível fosse menor, as plantas não seriam capazes de manter uma fotossíntese eficiente e todos nós ficaríamos sufocados. Uma outra constante é que se a força gravitacional fosse alterada, e aí tem aí, 0,000 e aí por aí vai, 1%, nosso Sol não existiria e, portanto, nós também não. Isso que é precisão. Uma pequena mudança no universo resultaria em grandes problemas para todos nós. Então, a teoria do design inteligente, a teoria da sintonia fina, ela visa mostrar isso, através de dados científicos, de descobertas científicas que o universo tem dados, tem algumas simetrias que foram
finamente planejadas, porque não é possível que isso seja do acaso. Então, o universo foi finamente ajustado para somente aqui permitir a vida. Atualmente, tenta encontrar vida em Marte, vida em outros planetas, principalmente em Marte, né? Muitas descobertas, muitos avanços, muitos satélites, mas eu posso estar enganado, mas não irão encontrar, porque a Terra, o planeta Terra, foi finamente ajustado para que somente aqui fosse possível existir a vida. E isso é um dado científico, isso são descobertas científicas. Por isso que um químico, um físico, cada vez mais que ele se propõe a estudar, mais ele descobre que isso não pode ter surgido do acaso. Tem um ser por trás que planejou tudo isso. E nós sabemos que esse ser é o nosso Deus. Agora, eu falei de umas 4 constantes, né? Que são imutáveis, que se mudar, acontece problemas no planeta. Mas, não somente isso. Os astrônomos ficaram boquiabertos com a descoberta de quão complexo e delicado equilíbrio das condições iniciais para que se tornasse possível existir no universo formas de vida inteligente, onde quer que fosse no cosmos. Esse delicado equilíbrio das condições iniciais veio a ser conhecido como ajuste preciso ou sintonia fina, ou até mesmo design inteligente. O homem veio a descobrir que o universo é precisamente ajustado para a existência de vida inteligente, com uma complexidade e com uma delicadeza que literalmente desafiam a compreensão humana. O alcance da precisão do universo faz com que a constante entrópica ser talvez o mais poderoso argumento para a existência de Deus. Não se trata de simplesmente haver algumas constantes que pudessem ter aparecido por acaso. Existem mais de 100 constantes antrópicas. Eu mostrei só 4, mas tem mais de 100. Se fosse uma ou outra, você poderia até falar, não, realmente, o acaso permitiu isso, mas não, tem mais de 100 constantes. Isso, gente, olha, é uma precisão incrível, não tem como negar. Foi um ser inteligente que por trás planejou tudo isso. Existem mais de 100 constantes definidas com bastante precisão, que apontam definitivamente para um projetista inteligente. Nós vamos ver mais algumas delas. Se os níveis de vapor de água na atmosfera fossem maiores do que são agora, um efeito estufa descontrolado faria as temperaturas subirem a níveis muito mais altos do que agora, para a existência da vida humana. Se eles fossem menores, um efeito estufa insuficiente faria a Terra ficar fria demais para a existência da vida humana. Se Júpiter não estivesse na sua rota atual, a Terra seria bombardeada com material espacial. O campo gravitacional de Júpiter age como um aspirador de pó cósmico, atraindo asteroides e cometas, que de outra maneira atingiriam a Terra. Se a rotação da Terra durasse mais do que 24 horas, as diferenças de temperatura seriam grandes demais entre a noite e o dia. Se o período de rotação fosse menor, a velocidade dos ventos atmosféricos seria grande demais. A inclinação da Terra em 23 graus do eixo da Terra é uma inclinação exata. Se essa inclinação se alterasse levemente, a variação da temperatura da superfície da Terra seria muito extrema. Então, todos esses dados, todas essas constantes apontam para um ser inteligente, um ser por trás de tudo isso que planejou. E aí isso é retirado do livro do Norman Geisler, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Vale a pena a leitura, vale a pena você comprar esse livro, vale a pena você ter esse livro, que ele fornece muito subsídio para o cristão. O cristão, ele não precisa da fé, porque quanto mais se descobre dados científicos, dados arqueológicos, mais se comprova que o cristianismo está correto. Cada vez mais que a ciência avança, mais se descobre que tem um ser inteligente por trás que planejou tudo isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Avançando aqui,
Agora, Gustavo, por que mesmo com todas essas descobertas, com todos esses avanços científicos, por que ainda tem muitos ateus? Por que tem muitas pessoas que ainda que não se convencem disso? O que acontece? É difícil demais para um cientista aceitar que o relato bíblico da criação seja verdadeiro. No entanto, essa dificuldade não é por causa dos fatos científicos, e sim por causa dos embates filosóficos que são gerados em torno da fé e em torno do relato bíblico. Admitir que o cristianismo, que o criacionismo é verdadeiro, implica necessariamente em admitir que a Bíblia está correta, mesmo tendo sido escrita há mais de 10 séculos. É por isso, não é um debate, então, por causa de dados científicos, é um debate por causa da fé. Porque se ele admitir que o criacionismo está correto, ele tem que admitir que o relato bíblico escrito há dezenas de séculos atrás está correto. E eles não querem isso. Por isso que muitos, mesmo com os dados à mostra tão avançados assim, eles não aceitam. Eles não querem, eles são relutantes. Porque isso desmoronaria tudo o que ele fez, tudo o que ele planejou, tudo aquilo que ele acreditou durante muito tempo. Entretanto, ainda em nossos dias, com o avanço científico em um ritmo alucinante, as verdades bíblicas sobre a criação não foram desmentidas pela ciência. Nunca, isso é importante falar, nunca a ciência descobriu algo e falou não, o relato bíblico está errado ou não é verdadeiro. Muito pelo contrário, cada vez mais que os cientistas, os físicos, os químicos procuram e estudam, mais se comprova que a Bíblia está correta. Muito pelo contrário, quanto mais a ciência avança, mais os relatos bíblicos podem ser comprovados através da ciência. Entretanto, a evolução se tornou uma teoria obsoleta. Tendo sido formulada há pouco mais de 150 anos, ela caiu em total descrédito e obsoleta. É uma teoria obsoleta hoje, nós podemos falar. Agora, a teoria criacionista relatada na Bíblia já possui pelo menos mais de 3.500 anos e ainda ela continua de pé. Aqui algumas frases relatadas por alguns astrônomos, físicos e químicos importantes que estão naquele vídeo do William Lane Craig, da Sintonia Fina, que esse autor ele é um astrônomo, né? Ele fala assim, onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. Uma outra frase, esse é muito conhecido, físico teórico e cosmólogo. Ele diz assim, o fato notável é que os valores desses números, que citamos as constantes antrópicas, eles parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Estas características especiais são surpreendentes e improváveis. Esse é o David, ele é um físico da Universidade de Oxford. Então aí tem pessoas gabaritadas, especialistas, falando sobre a sintonia fina. Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física e que não existem forças cegas dignas de se comentar a respeito da natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos parecem-me tão avassaladores a ponto de quase não poder questionar essa conclusão. Existem para mim poderosa evidência de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece como se alguém detalhadamente afinou os números da natureza para fazer o universo permitir a vida. A impressão do design é esmagadora. Isso quem está falando é Paul Davies, um físico, e que recebeu inúmeras medalhas e prêmios e por aí vai. Para o cientista que viveu por sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais alto,
Quando ele se aproxima da rocha final, é recebido por um bando de teólogos que estão sentados lá há séculos. Robert Astrônomo. Uma outra frase, esse é do Adalto Lourenço, é um cientista renomado, um cristão brasileiro. Dá uma olhada na internet, nos vídeos dele, nos vídeos que ele faz, vale a pena. Ele é um defensor do design inteligente, você pode pesquisar, é uma pessoa gabaritada, uma pessoa que estudou muito, vale a pena. Ele diz assim: processos naturais e leis da natureza não teriam trazido a existência ao universo, a vida e nem mesmo a complexidade que há neles encontrada. A natureza não teria se autocriado. Paul Davies, de novo, né? Ele diz assim, ó: eu pertenço a um grupo de cientistas que não é adepto de nenhuma religião convencional, porém nego que o universo seja um acidente sem propósito. Através do meu trabalho científico, cheguei a acreditar mais e mais fortemente que o universo físico foi montado com uma engenhosidade tão espantosa que não posso aceitá-lo meramente como um simples fato. A mim, me parece que deve existir um nível de explicação mais profundo. Alan, um cosmólogo, diz assim: a ciência nos levou ao primeiro evento, mas não pode nos levar além da primeira causa. O surgimento súbito da matéria, espaço, tempo, energia aponta a necessidade de algum tipo de transcendência. Foi a minha ciência que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que pode ser explicado pela ciência. Essa frase é importante. Foi a minha ciência, ele diz, que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que pode ser explicado pela ciência. E aqui, finalizando, nós temos uma frase também do Marcos Eberlin, junto com o Adalto Lourenço, é um outro nome grande brasileiro, né? Cientista, químico, uma pessoa gabaritada, uma pessoa especialista, uma pessoa que recebeu prêmios também, brasileiro. Vão no canal dele, tem muito material bom. Vão nas redes sociais dele, tem muito material rico lá para que você possa entender essa teoria do design inteligente. Ele diz assim: é quase impossível convencer um ateu de que a teoria do design inteligente é hoje a melhor opção em ciência, pois sua crença na teoria da evolução não se baseia nas mais recentes descobertas científicas, mas numa inabalável fé de que nesse universo só existe matéria, energia e espaço. Então, a pessoa hoje que acredita na teoria da evolução, no darwinismo, no evolucionismo, ela não faz isso baseado em fatos. E ela não faz isso baseado nas mais recentes descobertas científicas. É preciso ter muito mais fé para acreditar na teoria da evolução do que para acreditar no criacionismo. É preciso ter muito mais fé para acreditar nessa teoria, que hoje é obsoleta, porque os dados científicos avançam e, como eu falei, quanto mais se descobre, mais a gente percebe que o relato bíblico é verdadeiro. A teoria da evolução tem pouco tempo, 150 anos, e ela já foi desmentida, já caiu em descrédito, porque quanto mais a ciência avança, mais se descobre que existe um ser por trás que planejou tudo. E isso quem fala não é pessoas cristãs, são ateus. São pessoas que quanto mais se propõem a estudar, elas descobrem que não é possível, tem um ser por trás. Não é uma pessoa que tem uma ideologia cristã e ela está falando isso. Não, é um físico, é um químico, muitas vezes ateu, mas que ele se propõe a estudar e quanto mais ele se estuda, mais ele descobre que o relato bíblico é verdadeiro. Mas ele entende que deve ter um ser criador por trás que planejou tudo isso. E nós sabemos que esse ser é o nosso Deus. A vida vale a pena ser vivida porque Deus nos criou. Se o evolucionismo estiver certo, qual a diferença do ser humano para um animal? Nenhuma. Agora,
Deus nos criou. Por isso que a vida vale a pena ser vivida, por isso que a vida tem sentido e por isso que nós temos diferença entre um animal e um ser humano. É por isso, porque nós não passamos de um processo cego. Nós temos um Deus, Criador, que Ele nos planejou e nos criou e nos deu a vida. Não é fruto do acaso, nós não somos fruto do acaso. Estamos vivendo aqui, vamos viver de qualquer forma e vai morrer e cada um vai deixar de existir? Não. Existe um Deus que nos criou. A vida vale a pena ser vivida porque ela não acaba aqui na Terra. Tem algo extra da vida aqui terrena que nos espera. Que essa lição possa ter falado ao seu coração. O cristianismo é muito bem embasado cientificamente, historicamente, com dados. Então, é preciso ter muito mais fé para acreditar na teoria da evolução do que fé para acreditar no criacionismo e no relato bíblico. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Muito obrigado pela oportunidade.